Então, meus amigos, como vocês estão, beleza? Vamos aqui trazer, olha, eu já falei aqui em outros vídeos, mas agora Pondé é que vai trazer um ponto aqui sobre o futuro das pessoas, ou falando sobre cultura, falando sobre agenda woke e modernismo. E aí ele toca num assunto que eu já falei aqui várias vezes. Vamos dar uma olhada? Fazer uma discussão na quarta aula sobre o que é ser antimoderno. O que é ser antimoderno? Criticar. Então, essa é a quarta aula do curso. Na realidade, é uma inspiração, não fui eu que inventei o nome, é uma inspiração do movimento romântico que lá no século XIX já dizia que a modernidade ia dar ruim. Né? Sim. Que ia ser... as pessoas iam sentir coisas, que os valores iam para o saco, que ia ter muita desorientação, que você ia ser obrigado a ganhar dinheiro a vida inteira, que você não quer poder descansar, meio que por aí. E aí, já no século XIX, você tem autores que meio que profetizam que a modernidade ia levar à exaustão, à desorientação das pessoas, à dissolução de famílias, e é isso. Mas como que você faz um balanço assim da modernidade, o quão positivo é pra gente hoje e o quanto não é? Olha, toda a história da humanidade tem um lado A e o lado B. Sim. O lado B são certos ganhos, o lado A são certos ganhos, o lado B são certas contradições, como se fala em filosofia. Agora, a modernidade, ela engendrou, como se diz, ela gerou contradições. Por exemplo, escolha individual, pessoas... Eu vou dar um exemplo que é um clichê, mas é absolutamente real. Pessoas decidem não ter filhos, porque as mulheres querem trabalhar, querem estudar, querem ter carreira, e filho atrapalha bastante, grosso modo. Então, nada contra a criança. Eu tenho 2 filhos. Hoje a gente tem que fazer isso o tempo inteiro, né? Sim, Tem que se explicar. tem que se explicar. É verdade. Parênteses. Não sei o quê. Chato. Mas o fato é que isso faz com que a natalidade caia e está caindo lá. No Brasil deve estar 1,6 filhos por mulher, alguma coisa assim. E aí qual é a consequência disso? Você tem crianças solitárias em casa, você tem famílias atomizadas, você tem problemas de quem vai pagar a conta da Previdência, você tem uma sociedade cada vez mais envelhecida, jovens que normalmente geram riqueza, porque tem muita saúde, trabalha muito e ganha pouco, seguro-saúde custa barato, entendeu? Então, é aí que está. A modernidade, ela gerou cidades gigantescas, gerou poluição, gerou estresse. Bom, meus amigos, o que ele fala aqui? Eu já falei isso aqui em outros vídeos, certo? Nós como humanos, como pessoas, seres sociais, que somos dotados de muitas capacidades, não tem problema nenhum, seja homem, seja mulher, você ir ou estudar, ir trabalhar, ou fazer etc e tal. Mas uma coisa é bem verdade. Como a biologia já fala de toda espécie, nós temos um período de vida. E dentro desse período de vida, nós temos um momento onde nós nos agrupamos, construímos família, nos reproduzimos, conhecemos, nos juntamos, reproduzimos, cuidamos, criamos, e assim vai, até o final da vida, certo? E durante toda a história, houve a diferença entre papéis, tanto masculino como feminino. No mundo moderno, o papel feminino tem se transformado muito, só que tem coisas. Tudo tem o lado A e o lado B. Tudo tem 2 lados. O lado positivo, o lado negativo. Facilita uma coisa ou dificulta outra. Nesse ponto aqui, o que ele traz? Quando as mulheres quiseram realmente, muitas, não todas, porque todo mundo tem um objetivo, tem um pensamento diferente. Mas muitas não quiseram realmente ir para o mercado de trabalho, estudar, trabalhar, desenvolver, etc e tal, certo? Beleza, tá ok. Mas isso também culmina em interferências em outras fases da vida. Quando você passa a sua juventude buscando como prioridade estudos e trabalho, isso impacta também em uma parte da vida social, que é geração, criar família. Por isso que às vezes, no meio desse caminho, muitas pessoas abandonam suas atividades profissionais ou dão uma pausa nela e futuramente, depois de passar a fase que precisa, elas retornam. Por quê? Família. Hoje não se busca, não se fala muito em construir
ser profissional, estudar, trabalhar, fazer carreira. E como o Pondé falou ali, filhos atrapalham isso, não atrapalham? Mas aí a gente fala, quem gosta de falar atrapalha isso, é a pessoa que realmente não quer ter família, ou uma pessoa que tem resistência em ter família, e ela pensa mesmo em parte profissional, em rendimento individual, que é uma coisa que o modernismo vem fazendo de forma pesada, que é o quê? Incutir na mente da pessoa, na mente do cidadão, do indivíduo, de que ele sozinho pode tudo, que ele sozinho deve buscar autorrealização, ele deve se desenvolver, autodesenvolvimento, autorrealização, autossatisfação, e não colocar isso, não colocar suas moedas em família, ou seja, marido ou filhos. Isso é um tipo de pauta que normalmente é utilizado por quem? Você lembra? Realmente, não é uma certa ideologia, não é a ideia de, principalmente, ou do comunismo, que para controlar as pessoas precisa que a família seja deteriorada, porque é mais fácil controlar pessoas dessa forma. Ditadores precisam que as pessoas se tornem mais fáceis de serem domadas, mais pacíficas. E qual a forma mais fácil de você fazer isso? Quando as pessoas estão sozinhas. Pois, quando se constrói família, você tem um grupo, você tem uma comunidade, você tem um grupo para defender, você tem um grupo da onde você vai tirar força de vontade para lutar. Então, uma família, você tem o marido, tem a esposa, tem os filhos, tem um grupo de apoio por trás, tem mais familiares, mais parentes. Quando você constrói uma comunidade familiar, geralmente você mata e morre por esse grupo. Geralmente você tem força para fazer isso. Mas sozinho as pessoas são mais fracas. Sozinhas as pessoas são mais fáceis de serem manipuladas, de serem dissimuladas, de serem redirecionadas. E é uma coisa também que quem traz pauta, que eu já falei para vocês aqui também em outros vídeos, é o feminismo. O feminismo pertence a esses grupos ideológicos. Por quê? Tem feminista que vai falar, não, o feminismo não odeia família, não odeia homem, não odeia filhos. Você está falando isso porque você está em uma onda após momentos passados onde era dito isso. Originalmente, na sua origem, no seu começo, isso que era disseminado, isso que era ensinado, que a mulher deveria procurar o seu desenvolvimento e que não precisava de homem algum, não precisava de marido de forma alguma. Que filhos são entraves, que laços familiares são entraves. E com o passar do tempo, algumas pessoas que foram acessando esse movimento foram, não, vamos deixar isso para trás, mas vamos continuar com isso aqui. Só que não percebe que quando o que chamam de primeira onda, segunda onda, terceira onda, que vai avançando e vão fazendo modificações no movimento. Só que parte das pautas e do pensamento que continuam, para eles continuarem, para eles prosseguirem, ainda tem o pé lá na ideologia original. Não tem como se desvincular totalmente. Uma coisa é você pensar como ser humano, vamos pensar e refletir, achar melhores caminhos como ser humano, para homem e mulher, marido e esposa, onde todos possam estar satisfeitos, onde possam continuar se desenvolvendo. Mas, como o Pondé falou, previdência. Daqui a algum tempo, que previdência que vai existir se a massa da população continua envelhecendo? Os adultos ontem hoje são idosos, os adultos hoje amanhã serão idosos, mas e as crianças? 20, 30 anos atrás, tinha muita criança, não tinha? Mas hoje, se você vai buscar esse mesmo número de criança no lugar onde você mora, no lugar onde você morava, que você vivia, hoje existe o mesmo número de crianças que existiam há 20 ou 30 anos atrás? Não. Se hoje existe você e X adultos que trabalham, são assalariados ou são empreendedores, nós mantemos a sociedade, de certa forma, em pé, porque somos produtivos e o Estado sobrevive através de nós, mesmo que seja de forma compulsória, né? Mas nós somos adultos produtivos, onde a previdência hoje é utilizada para várias pessoas necessitadas como idosos aposentados. Mas e daqui 40 anos? As crianças de hoje são suficientes para poder sustentar a máquina? As crianças de hoje vão ser suficientes daqui 20 ou 30 anos para
para sustentar a previdência quando nós hoje seremos o idoso de amanhã? É óbvio que não. É óbvio que não. Não tem gente suficiente, porque hoje as pessoas pensam, primeiro, por precaução, caramba, a vida tá difícil, tá tudo muito caro, que é um problema também da desvalorização da moeda, um país onde você vive, uma nação onde você vive, onde parece que tudo que é feito tira poder de compra da sua mão, tira poder da sua mão, você parece que sempre trabalha e seu dinheiro vale menos. Você pensa em, caramba, eu quero educação melhor para os meus filhos. Eu quero poder viver bem, viver com qualidade, mas eu quero proporcionar isso aos meus filhos. Então, cara, eu só vou ter um filho, porque eu quero dar o melhor para ele. Se eu tiver 2, não vou conseguir. Esse é um pensamento também que faz com que as pessoas freiem. Tem pessoas que não vão ter filhos. Ah, não vou ter filho porque eu não vou ter condição de dar o melhor para ele. Tem pessoas materialistas. Para mim só serve para ter filho se eu fizer tal coisa, se eu tiver tal casa, tal carro, se eu tiver tal emprego, se eu tiver tanto de dinheiro, se eu pudesse oferecer escola particular de tal nível para ele, eu preciso ganhar X, aí eu vou ter filho. Se não for assim, eu não vou ter filho. Pessoas onde enxergam de uma forma que precisam de muito mais para poder oferecer. Tem os materialistas que querem apenas luxar. Caramba, eu só vou ter filho se eu ficar rico, porque eu preciso viajar, preciso ter carro de luxo, carro da moda, tal. Então, não, só se eu for muito rico. Tem gente que é muito rico e só tem um filho. Então, tem ideias e caminhos que hoje as pessoas tomam, onde dificilmente elas têm filhos. Tem um. Malmente, alguma família tem 2. Raros são aqueles que ultrapassam esse número, certo? Raros são aqueles que ultrapassam. Mas como poderemos sustentar? Hoje precisaria, para ser sustentada a sociedade, algo aproximado de 2,5 filhos por casal. Pelo andar da carruagem, vai ser difícil, certo? Vai ser bem difícil. Bom, meus irmãos, eu espero muito que o modo de pensar das pessoas mude, que a cultura mude, que a cultura melhore, que os valores, virtudes, os princípios das pessoas mudem, que o país possa se transformar economicamente, financeiramente, que as coisas mudem e melhorem, porque nós precisamos. O ser humano é como qualquer outra espécie, para sobreviver tem que se reproduzir. E nós somos seres em sociedade. Para a sociedade se manter, precisamos de indivíduos para que elas sejam mantidas. Então, se hoje nós temos 100 indivíduos numa comunidade e essa comunidade não se reproduz, e daqui muitos anos temos 110, e aí começam os idosos a partirem, a gente volta para 100, temos 90 indivíduos, temos 80, temos 70, temos 50, e alguém lá teve 1, 2, 3, voltamos para 60, 50. Não vai dar em certo momento para a sociedade se manter. Nós precisamos que isso mude, mas nós precisamos que nossa mente mude, mas nós precisamos que a comunidade, a nação mude. Se cada um fizer a sua parte, pode ser que ainda tenhamos esperança.